Para de conversar com Carlos Andreasa, vem aí a CPMI no Congresso, vou fazer uma analogia futebolística aqui, vamos ver se ela sai bem feita. O governo vai jogar na retranca, buscando o 0-0, mas do lado da oposição há atacantes que podem eventualmente ser desleais, mas são artilheiros, Andreasa. Rolou? Bom dia para você, Andreasa. Bom dia, né, Gali? Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente falou sobre isso aqui na sexta-feira, né? A CPMI parece inevitável. Tem a questão regimental, né, Gali? Incontornável. Muita gente não conhece, não está atenta a isso, mas é uma prerrogativa da minoria. Né? Se você tem, no caso da CPMI, da Comissão Mista, Congresso inteiro, Senado e Câmara, se você tem 1/3 de deputados assinando, mais 1/3, pelo menos, de senadores apoiando, assinando o requerimento, não há muito o que fazer. Não é algo sobre o que o presidente do Congresso, no caso Davi Alcolumbre, possa sentar sobre. Lembrando que, no caso da CPI da pandemia, Rodrigo Pacheco tentou segurar a onda, vocês vão se lembrar. E aí houve uma decisão liminar, claro, provocada do Supremo, nesse caso agindo corretamente, o ministro Barroso, lembrando ao Senado o seu papel, a sua função, as suas prerrogativas, aquilo que está no regimento. E aí houve a CPI. É a mesma lógica. O que Davi Alcolumbre pode fazer, e vende caro, né, negocia bastante essa posição, é adiar ao máximo. Mas em algum momento, estando lá as assinaturas, estão para muito além do mínimo necessário, prerrogativa da minoria, vai ter de ler o requerimento na sessão conjunta Câmara e Senado. E aí resta ao governo, você falava sobre isso, restará ao governo Lula brigar, pelejar por controlar a CPI, por ter a presidência, a vice-presidência, a relatoria, distribuir entre os seus. É o que restará ao governo, tentar controlar a CPI e reproduzir os discursos, e eles não estarão de todo errados, nós já falamos muito sobre isso, reproduzir os discursos que distribuem as responsabilidades. É claro que essa roubalheira aos nossos aposentados e pensionistas não surgiu no governo Lula. Começou antes, a rigor, rastreando esses passos, a gente vai até 2016, Dilma Temer, Dilma, e aí vem crescendo, passa pelo governo Bolsonaro, e aí entra, esse é um elemento interessante, porque contra a CPI, a gente não pode esquecer nunca disso, concorre o fato de que o parlamento, que faz a CPI, o parlamento ter sido agente importante para que a roubalheira explodisse como explodiu a partir de 2023 no governo Lula. Porque tem todas, e a gente falou disso aqui no primeiro momento, sobre essas revelações. O parlamento foi decisivo para que não houvesse fiscalização sobre a forma de concessão de descontos associativos. Houve aquela medida provisória de 2019 do governo Bolsonaro, aí o pessoal fala, o Bolsonaro, poxa, trabalhou contra a distribuição sem fiscalização dos descontos associativos. Sim, ele fez a medida provisória, mas depois ele sancionou a coisa totalmente adulterada. Então também tá no começo, mas também está no fim, quando o bicho se perdeu completamente. O parlamento, a partir de 2019, teve várias chances de estabelecer revalidação do desconto associativo. A proposta é que fosse anual, mas criaram tantas dificuldades, adiaram. Não, anual é importante. Como assim? É impossível. Como assim é impossível fazer uma verificação anual do desconto para o aposentado, para ver se aquilo está valendo, se ele autorizou aquilo? Não, vai fazer de 3 em 3 anos, e só começa a valer daqui a 2. E aí mudaram isso 2 vezes, até que finalmente em 2022 jogaram no lixo, adulteraram, botaram contrabando numa medida provisória e aí jogaram no lixo qualquer revalidação. A partir de 2023 a coisa explode. Então a CPI, inevitável, o Congresso, que é partícipe no escândalo, tendo de tocar adiante o bicho, o governo querendo apontar a distribuição de responsabilidades e a oposição que finalmente acordou. Oposição dos sonhos, né? A oposição essa é dos sonhos. Ficou meses perdido no negócio delirante do projeto de lei da anistia, que é um projeto de impunidade para Jair Bolsonaro, e de repente parece ter acordado para o fato de que no mundo real das pessoas que acordam cedo para trabalhar, que vendem o almoço para poder jantar, que não sabem se terão comida na mesa,
No mundo real, o que pega mesmo é o roubo aos aposentados e pensionistas, aos nossos mais velhos. A oposição parece ter entendido a gravidade disso e aí muda o seu discurso, entendendo que tem uma fragilidade a ser explorada aí no governo Lula. CPI, Megali, a gente sabe como começa, não sabe como termina, raramente é útil, raramente é produtivo, às vezes mas uma consequência inevitável é a paralisação do país, né? Muita coisa a ser votada, você pode até achar, que bom, né? Estão votando cada barbaridade. Muita coisa a ser votada, muitos projetos de interesse da sociedade supostamente poderiam ser enfrentados e alguma coisa se perderá. Isso aí, o governo está preocupado em não perder, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? Que é um projeto bandeira fundamental do governo Lula e tem uma natureza eleitoral para 2026, mas está parado. Será que terá meios de andar com a CPMI avançando? A ver as cenas dos próximos capítulos, meus amores. Vamos falar muito disso e sempre e longamente. Mas essa CPI é tão imprevisível, né, Andreas? Até porque a roubalheira ali foi muito ecumênica, né? Quando a gente vê a notícia aqui na Folha de que mais de 30 parlamentares agiram de alguma maneira para afrouxar os controles sobre descontos do INSS, Sim. Aí é gente de PCdoB, é gente do PT, do PL... 31 MDB, parlamentares de 11 partidos. MDB, PSDB, todo mundo. Tá todo mundo junto, Sim. Né? Todo mundo se refestelou ali, ou seja, muita gente vai ser desnudada nessa CPI e vai ter muita vergonha do que vai aparecer ali quando a nudez for exposta. E aí pergunta aqui o nosso Luciano, mas se a falcatrua não foi do governo anterior, por que a resistência do atual governo quanto à CPMI? Porque o governo tem sempre mais a perder. O governo de turno tem sempre mais a perder. E esse papo também de que a falcatrua foi no governo anterior é verdade, foi armada no governo anterior. Mas continuou nesse governo, cresceu nesse governo. Mas esse governo deu liberdade para investigar. Pode até ser. Mas é como eu querer cavar algum elogio por ter permitido que a polícia entrasse na minha casa, só que a polícia encontrou lá milhões de reais roubados, armas não registradas, quadros de pintores famosos que foram roubados de museu, tá tudo imundo. Mas eu deixei a polícia entrar. Eu permiti a investigação, permitiu. Mas o que encontraram foi horrível, diga lá. E tem, Megali, a história quantificada, né? Em 2016, o volume de descontos associativos, né, de concessão desses descontos, isso não quer dizer que todo esse volume fosse roubado, ou não autorizado, ou fraudado, mas o crescimento do volume é muito expressivo. Em 2016, nós estávamos em 400 milhões, M de Maria. Ao fim do governo Bolsonaro, em 2022, e é nesse período que o Congresso flexibiliza as regras, a gente chega a mais ou menos 700 milhões de reais. A partir e aí, daí ao fim do primeiro governo Lula, em 2023, quase dobra. Vai para 1,3 bilhão de reais. E ao fim do segundo ano, em 2024, a gente chega quase a 3 bilhões de reais. Então, o governo de turno sempre tem mais a temer. Mas nesse caso também o crescimento foi muito grande sobre Lula, né? A gente tem que ter noção dessa proporção. Mas 700 milhões não é pouco dinheiro, né? Bom, é muito dinheiro. É dinheiro pra burro. Eu tenho saudade dinheiro. Eu tenho saudade do ladrão do milhão. O Maluf. Aqui em São Paulo, Andreasa, corrupção, o que você pensa? Você pensa Maluf. Não, cara, desviou tudo que ele conseguiu desviar em tudo quanto é obra. Ele foi condenado a devolver 200 e tantos milhões de reais que haviam sido desviados. Cara, isso é dinheiro de pinga perto do que essa gente rouba saudade hoje. Do Maluf? Meu Deus. Olha, tô com saudade do ladrão raiz, tá? Né? Éramos felizes e não sabíamos com o rouba mais faz. Tinha um que código loucura, de né? conduta, né? Velhinho, direto da folha de pagamento? Acho que não. Aí nem, é meio muito. Nem Maluf fazia isso, cara. Obviamente eu tô brincando aqui, ninguém tem saudade nenhuma do Maluf. Mas que a gente consegue piorar aquilo que já era ruim também não dá pra negar. E na vitrolinha, o que temos hoje, Andreasa? Na vitrolinha a gente bota a bola no chão e acerta tudo, né? A gente chama Beth Carvalho, Luiz Megali, pra cantar um clássico da Portela, Lenço. Maravilhoso. Alô, Monarco. Maravilhoso. Grande Monarco. Deus o tem em bom lugar. Sobe o som. Beijo, meus amores. Até amanhã. Já enxuguei o meu, o nosso amor morreu. Seguirei a ordem do meu coração. Não me fale de amor, nem tampouco me peça perdão. Eu não vejo honestidade em teu semblante, falsidade, isto sim, eu vi bastante. Pega este lenço e não chora,